E vamos embora, pessoal. Então, qualquer coisa vocês falam no chat comigo ou podem ligar o microfone a qualquer momento para tirar dúvidas, para interromper, para falar que não concorda. Fica à vontade, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Ontem eu me lembro que a gente terminou fazendo esse exercício aqui, ó. Cadê? Esse exercício aqui, ó. A gente terminou falando dele, né? E aqui ainda estamos falando da refração da luz. Lembra o que é refração da luz? Então, refração da luz, pessoal, é quando eu tenho a passagem da luz de um meio para o outro. Quando eu falo um meio, é tipo assim, da água para o ar, do ar para o óleo, do óleo para a gasolina. Entende? A luz passa de um lugar e vai para o outro. Como o óleo, a água, o ar, é tudo translúcido, né? Deixa a luz passar. Será que a luz, ao passar por esses meios, sofre alguma alteração? A resposta é sim, né? A refração, ela sofre a mudança de velocidade que um raio de luz tem, tá? Lembra disso, né? E aí a gente viu a lei de Snell-Descartes, né? A lei de Snell-Descartes, você lembra o que ela dizia? Ela dizia o seguinte, que o índice de refração do meio aqui, ó, de incidência, multiplicado pelo seno do ângulo de incidência, que é o ângulo que ele faz com uma reta perpendicular, é igual ao índice de refração absoluto 2 vezes o seno do ângulo refratado, tá? Isso significa o seguinte, que o raio de luz, ele vai sofrer uma refração, ele vai mudar de direção, tá? A gente viu isso na aula passada e retrasada. Então, hoje, pessoal, o exercício, hoje nós vamos para o módulo 15, tá? E aí eu vou começar aqui, ó, com o exercício de número 1, tá? Então vamos lá, exercício de número 1, módulo 15, página, para você que está chegando aí, ó, 223, agora então é 224, tá? Página 224. Vamos lá que agora é só resolver umas questões e a gente vê o que está pegando aí nessas questões aí. Vamos lá, olha só essa questão, que elaborada. O raio de luz monocromática propagando-se no ar incide no ponto O. Olha o ponto O aqui, ó, onde está meu mouse, ó, o ponto O. Na superfície de um espelho plano. Espelho plano. Então, gente, se é plano, não tem aquele negócio de entra pelo foco, sai paralelo, entra paralelo, sai pelo foco, passa no centro geométrico, sai com a mesma desvio. Não tem isso, porque aquilo é quando o espelho é levemente curvo. Aqui, se o espelho é totalmente plano, a primeira constatação que eu tenho é que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo onde está meu mouse aqui em cima, ó, o ângulo onde está meu mouse, ele é igual esse 30 graus aqui, ó. Essa é a constatação mais correta que a gente pode fazer, porque é um espelho plano, totalmente plano. Então, o ângulo que incide é exatamente igual ao ângulo que sai, tá? A característica de espelho plano, beleza? Então, eu vou fazer uma representação aqui na lousa, só para a gente entender, ó. Eu tenho um espelho aqui em cima, o raio de luz, então, ó, ele entra aqui, ó, ele acerta o espelho, e ele é refletido, pessoal, na mesma angulação. Eu vou tentar fazer a mesma angulação, pode ser que eu não consiga aqui, tá? Bom, e aí ele reflete aqui, ó. Ele reflete aqui, até encontrar uma água, né? Ele mostra aqui, né? Vou desenhar uma água aqui, ó. Até encontrar o meio água. Então aqui fora é ar, né? Ó, aqui onde nós estamos é o ar, aqui nessa parte é a água, beleza? Esse é o raio de luz
Esse cara aqui em cima é o espelho, então vou colocar uns cabelinhos nele aqui, ó, mostrando que essa é a parte de trás, tá? Beleza? Então é essa situação que a gente tem. Bom, já falei pra vocês, é espelho plano. Então se esse ângulo é 30 graus, esse ângulo aqui, ó, 30 graus. Beleza? Essa é a primeira parte da resposta, começa por aí. Aí tem mais. Qual vai ser ele mostra a água, ele mostra o raio se comportando dentro da água. Dá uma olhada no enunciado. Olha lá o enunciado ali, ó. Ele mostra isso aqui ainda, ó. Ele mostra que ao passar uma reta traçar uma reta pontilhada aqui, ó, e aí ele mostra que o raio, ao invés de se propagar em linha reta, ao invés de fazer isso que a pontilhado vermelho fez, ele desviou para dentro. Ele desviou para dentro, assim, ó. Pronto. E esse para dentro, pessoal, ele mostrou aí no enunciado que vale 30 graus. Tá? Essa é a nossa situação. E aí ele pergunta o seguinte, ó. Vamos lá, vou ler. Após ser refletido no ponto O desse espelho, o raio incide na superfície plana e horizontal de um líquido e sofre refração. O raio refratado forma um ângulo de 30 graus com a reta normal à superfície. Sabendo-se que o índice de refração do ar é 1, qual é o índice de refração desse líquido? Tá? Então, olha a lei de Snell. Eu tenho líquido 1, que é o ar. Esse NI eu tenho. O seno do I é o ângulo de incidência. O ângulo de incidência, pessoal, que é esse verde que eu estou marcando aqui, ó, é este mesmo ângulo aqui, ó. Esse mesmo ângulo aqui, ó. Esse é o ângulo I. Nós não temos ele ainda, né? Aí, não é verdade? Tá? Mas vamos tentar descobrir. O N2 é a pergunta da questão. Qual é o índice de refração do líquido? E o R é 30 graus. Então esse cara eu tenho. Então agora é só ir atrás do seno de I. Você que está aí, ainda está um pouco sonolento, mas que eu tenho certeza que pode me ajudar. Me ajuda aí, você aluno de física. Você conseguiria determinar, através de observação da geometria, qual é o ângulo I? Observa as figuras, observa os ângulos, lembra da propriedade dos triângulos e me fala, qual é o valor do ângulo I? Quem conseguiria no olho aí me falar o valor do ângulo I, lembrando de triângulos? Não é uma tarefa muito fácil, mas também não é muito difícil. Alguém aí conseguiria me falar o valor do ângulo I pensando em triângulos? E é um valor exato, tá? Dá um valor. E aí? Bota a cuca para funcionar aí. Tenta imaginar triângulos na figura que a resposta sai, hein? Tá, o meu desenho deve estar meio feio. Vamos tentar olhar esse aqui, ó. Mas eu vou fazer assim, ó. Vou dar um print. Aqui, olha só, eu vou escrever o ângulo para vocês ali, ó. Aqui é 30 graus também.
Conseguem identificar qual seria um desses ângulos aqui? Vamos ver se alguém tentou. Ih, pessoal, vocês não vão dar um chute, um palpite? Professor, volta uma pente aí, só Tá. pra eu ver o negócio. Olha só o que eu vou fazer aqui, você vai falar, putz. A hora que eu traçar a reta, você vai falar, não acredito, professor, queria ter visto isso. Olha isso aqui, ó. E se eu traçar uma reta assim, ó? E outra assim? Aqui não é 90 graus, ó? Aqui forma um ângulo de 90 graus. Se ali em cima é 90 graus, esse é 30, automaticamente esse aqui, ó, só pode valer 60, porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo vale 180 graus, tá? Beleza? Esse é um jeito bonzinho de descobrir. Tenho certeza que agora que eu tracei a reta para cá e a reta para cima, você olhou o triângulo e falou, putz, caramba, meu, dava para ter pensado nisso sozinho, né? Mas, vamos lá, pessoal. Então, olha o que a gente Eu tinha descobriu. pensado no contrário, professor. O senhor fez em cima, aí eu tinha pensado embaixo, assim. Ah, mas Sem poderia nada. ser. Poderia É. ser. Você poderia achar o de baixo, que seria 30 graus, né? E aí, automaticamente, o I, ó, olha o que você poderia pensar, ó. Você poderia pensar, Antônio, aqui, essa reta aqui, ó, vou até traçar ela uma reta grandona aqui, ó. Essa reta que eu acabei de riscar, ela é paralela a uma outra reta aqui assim, ó. Paralela. Se elas são paralelas, ó a regra do Zorro aqui, ó. Então esse ângulo aqui, ó, vale 30 graus, tá? Toda vez que você tiver uma situação assim, ó, isso é importante para você. Já saio da frente, tá? Toda vez que você estiver numa situação, pode ser assim, ó. Quando essa reta for paralela a essa de cima, automaticamente, ó, esses ângulos vão ser iguais, ó, tá? E aí aqui tá tipo um S, mas poderia ser tipo um Z também, assim, ó. Poderia ser assim também. Então, se essa reta for paralela a essa, automaticamente, ó, esse ângulo igual a esse, tá? A gente chama, brincando, de regra do Zorro, né? Era a regra do Zorro que eu aprendi assim, mas meio bobo. Agora, isso é importante vocês lembrarem para sempre. Ajuda muito em matemática isso aqui, hein? Muito em matemática, tá? Mesmo. E aí, ó, rapidinho, pensava aqui, ó, olha o Zorro. Então aqui é 30, o ângulo I é 60, tá? Então, resolvendo esse exercício, eu tenho N1, 1, tá no enunciado, é 1. Opa, vou até sair da cara de vocês aqui e vou no enunciado aqui, ó, cadê? Aqui, ó. Então, o N1, ele fala, ó, o índice do ar é 1, ó, o índice de refração do ar é 1. Então, 1, seno de I, o I vale 60 graus, a gente acabou de descobrir. Então, seno de 60 graus, tá? Alguém lembra o seno de 60 graus? Então, vou ensinar vocês a montar uma tabelinha que vocês podem decorar todos os ângulos, né, mais notáveis, assim, 30 graus, 45 e 60. E 90 e 0 também, né? Então vamos lá, 1 seno de 60 é igual a N2, esse é o que eu queria descobrir mesmo, seno de 30 graus, tá? Seno de 30 graus vale meio, esse eu conheço, e seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2, tá? Isso é igual a N2 vezes 0,5.
tá? Aí você vai pegar esse 0,5, tá multiplicando. Então, você vai pegar esse 0,5 e vai passar ele dividindo. Só que dividir algo por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Vocês já pararam para pensar nisso? Dividir algo por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Olha aqui um exemplo disso, ó. Eu tenho 1. Vou sair da frente, que é melhor, né? Aqui, ó. 1 dividido por meio. Sabe quanto que dá isso? É a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, 1 vezes 2 dá 2. Tá? Ah, professor, eu quero tirar a prova. Tira a prova fazendo isso, ó. Esse não está dividindo? Passa multiplicando. 2 vezes meio dá 1. Então, tá certo. Então, se eu tiver assim... 22,5 dividido para meio. Você fala, eita meu Deus, essa conta eu não sei. Sabe sim. Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2, tá? Então isso daqui dá 45. Beleza? Tá aí, ó. Uma outra informação. Não sei se você já sabia disso, mas importante a gente constatar isso. Então, dividir por meio é multiplicar por 2. Eu tenho raiz de 3 sobre 2. Ixi, raiz de 3 sobre 2 vezes 2 dá raiz de 3, tá? Dá só raiz de 3. Então, portanto, N2 é igual a raiz de 3. Legal isso, né? Interessante. Interessante. Vamos lá. Alguém pediu para entrar aqui. Tortora. Tortorinha. E aí, Tortora? Beleza? Bom. E aí, professor, tudo bom? Bom, graças a Deus. Bom dia. Então, pessoal, ó, alternativa C, raiz de 3, que é o que a gente acabou de achar aí. Vamos mais um pouquinho aqui agora, ó. Vamos lá. Qual que é a página, professor? Página 224, tá? 224. É da apostila velha, né? É a apostila velha ainda. Bom, Tá, entendi. pessoal, esse exercício 2, eu gostaria que você tentasse fazer ele em casa. Ele é bem a cara desses exercícios que a gente está fazendo aqui, tá? Porque eu vou dar umas puladas para a gente ir para o módulo 16, que é o último módulo da apostila, tá? Então a gente faz ele rapidinho e aí acaba essa apostila finalmente. Bom, olha só. Num dia pela manhã, um peixe submerso numa lagoa vê o sol 60 graus acima do horizonte, como ilustra a figura ali, tá? Estão vendo a figura, né? Então o peixão olhando o sol ali. Aí vamos lá. Considerando o índice de refração da água e do ar como raiz de 2 e o outro como sendo 1, e supondo que o sol nasça às 6 horas da manhã e se ponha às 18, olha que questão, hein? Nasça às 6 e se ponha às 18, deixa eu ver. É possível estimar que são que horas? Tá? É possível afirmar que são que horas? Bom, essa é uma questão bastante interessante, gente. Sabe por quê? Porque, bom, na verdade é uma questão bem complicada, assim. E aí vamos ver se a gente consegue ter uma ideia sobre ela. Eu vou pegar e vou printar ela aqui, ó. Vai ficar um pouco melhor. Bom, vamos lá. Printei. Então, olha só, pessoal. O que eu quero mostrar nesse cara aqui... Ixi, mano. Não dá pra alterar isso aqui? Tá bom, vai ficar assim mesmo, mais ou menos aqui, tá? O que eu quero mostrar aqui, pessoal, é que como
como esses meios são diferentes, pessoal, como esses meios são diferentes, certamente o Sol não está nesse lugar. Por quê? Porque os raios de luz, eles não vêm dessa maneira assim, ó. O raio de luz, ele não vem dessa maneira bonitão assim, ó. De jeito nenhum, de jeito nenhum. O raio de luz, pessoal, provavelmente ele, olha, vou passar uma reta normal aqui, ó. Vou passar a reta normal, que é aquela que a gente se baseia para ver os índices, né? Para ver os ângulos, melhor dizendo. Ó, passei uma reta normal aqui. Ao passar essa reta normal, a gente tinha que lembrar que o raio de luz, para chegar aqui no olho desse cara aqui, ó, no olho do peixinho, vou fazer de vermelho melhor. O raio de luz para chegar no olho desse peixinho aqui, ele foi desviado. Por quê? Porque ele saiu do ar e veio para a água. E como ele foi do meio menos refringente para o meio mais refringente, até porque a água é raiz de 2 e o ar é 1, está escrito no enunciado isso, então o raio ele foi aproximado dessa reta preta. Se ele foi aproximado dessa reta preta, é porque, em teoria, ele estava vindo, vou dar um chute, ele estava vindo mais ou menos tipo assim, ó. Ele estava vindo mais ou menos assim, ó. Tipo, ele ia passar reto aqui, ó. Tá? Mas ele foi refletir, tipo assim, ó. Entende o que eu quero dizer, ó? O raio, ele vinha daqui, ó. Pô. O raio, de verdade, ele veio daqui, ó. Aí quando ele acertou a água, ele foi refletido para cá, ó. Refratado. Que refletido? Falei besteira agora, hein? Falei pouco, mas falei besteira. Ele foi refratado para cá, porque ele sofre um desvio, tá? Ele sofre um desvio aí. Isso é importante a gente saber, tá? Isso é importante a gente saber. Então, pessoal, olha só. Vou apagar aqui, ó, só pra gente considerar uma coisa, que o raio, provavelmente ele veio de uma direção mais ou menos aqui, ó, o raio, tá? O Sol, portanto, pessoal, não está aqui. Quem acha que o Sol está aqui é só o peixe que acha que o Sol está aqui, ó. Mas o Sol não está aqui. O Sol, na verdade, ele está mais ou menos aqui, ó. Por que que eu sei disso? Porque a luz do Sol vai sair, vai bater aqui e vai refletir para cá, tá? Vamos marcar alguns ângulos conhecidos? Esse ângulo aqui, 60 graus. Tá marcado ali, ó, bonitão. Deixa eu colocar a cor preta dele aqui, ó. Esse ângulo 60 graus. O ângulo que eu quero descobrir, então, pessoal... Como é que usa isso aqui? Ah, achei. O ângulo que eu quero descobrir, então, pessoal, é esse aqui, ó. Ó. Esse ângulo, tá? Ops. Achei que já tinha dado ali. É esse ângulo aqui, ó. Oh, meu Deus. Como é que faz pra ficar esse trem aqui? Deu um enter aqui. Não deu certo. Bom, pessoal, é esse ângulo aqui, ó, tá? Esse ângulo é o ângulo de incidência. Se eu descobrir esse ângulo de incidência, eu consigo ter uma ideia mais ou menos de que horas, tá? De que horas são, levando em consideração que o Sol sai daqui, ó, ele sai daqui, ó, deixa eu pegar a primeira bolinha aqui, ó, ele sai daqui, dá a volta toda e vem parar aqui, ó, tá? Ah, que horas são quando o Sol tá aqui, ó? Meio-dia, tá? No meio do momento lá, tá? É a hora meio-dia quando o Sol tá aqui, beleza? Bom, então tá, vamos lá, vamos marcar e vamos achar o nosso ângulo bonitão lá, vamos achar o nosso ângulo, pronto. Não é essa imagem, vamos rapidinho aqui, vamos achar esse ângulo de incidência, a mesma lei, né, lei de Snell. Então, através da lei de Snell, pessoal,
vamos lá fazer esse cara? N1, 1, que é do ar. Seno de I. Seno de I é o ângulo de incidência, é o que eu quero saber. N2, raiz de 2, seno de R, é o seno de 60 graus, tá? Beleza? Seno de 60 graus. Então aqui, pessoal, vamos ver como é que fica esse cara. É na raiz de 2, ele falava? Eu acho que é na raiz de 2 mesmo. No enunciado. Aqui já dá para diminuir. É raiz de 2 e 1, tá? Da água e do ar, beleza? Raiz de 2 e 1, tá? Ah, falta uma outra coisinha aqui que eu escrevi errado ali na minha lousa até, ó. O ângulo que a gente sempre analisa, pessoal, é o ângulo formado com a reta normal. Então, o ângulo que a gente tem que analisar é esse ângulo aqui, ó. Se esse vale 60, quanto vale o meu aqui, ó, que faz com a reta preta? 30 graus, tá? O 60 já veio do enunciado, esse é o 30 graus, beleza? Então, olha só onde tem um errinho aqui na minha lousa, ó. Aqui não é seno de 60, porque não é o ângulo que faz com a água. É o ângulo que faz com a reta perpendicular, igual todos os outros exercícios, tá? Então, vai ficar dessa maneira. Seno de 30 é meio, então a resposta aqui deu que seno de I é igual a raiz de 2 sobre 2, tá? Pessoal, o único ângulo que o seno da raiz de 2 sobre 2 é o ângulo de 45 graus. O ângulo de 45 graus, o seno dele dá exatamente raiz de 2 sobre 2. Então a gente descobriu o ângulo de 45 graus. E aí, pessoal, agora para saber o horário, é uma regra de 3. Pensa só aqui comigo. Lembra que eu disse aqui para vocês que o Sol... Cadê? Deixa eu pegar umas formas... O Sol estaria aqui ao meio-dia, não é verdade? Então ele anda, ó, 90 graus quando dá 12 horas, tá? 90 graus ele anda quando dá 12 horas, tá? Só que o dia onde o Sol existe não tem 24 horas, né? O dia onde o Sol existe só tem 12 horas, não é verdade? Assim, vamos dizer que metade é noite e metade é claro. Não é bem assim que funciona de verdade, tá? Então, o Sol, ele entra aqui que horas? 6 da manhã. E ele morre aqui do lado de cá que horas? Não é 6 da manhã do outro dia, né? Ele morre às 18, tá? Então, desse começo até esse final, são 12 horas. É o tempo que o Sol permanece rodando. Então, daqui, das 6 horas da manhã até a meio-dia, quantas horas passaram? 6 horas, né? Ó, das 6 da manhã até a meio-dia, quando o Sol nasceu, tá? Então, ó, eu vou até anotar ali para você, ó. Aqui, ó, o Sol nasce. Aqui é o meio-dia. E aqui embaixo é o pôr do Sol, tá? Beleza? Pôr do Sol. Então, é por isso. E aqui nasce às 6 da manhã, aqui é meio-dia. Então, dá uns 6 horas que passam e mais 6 horas que passam. Então, olha que interessante que eu posso escrever. Eu posso escrever aqui 180 graus, que é a volta completa, equivalem a 12 horas, tá? E quantos graus o meu cara tava? O meu cara tava em 45 graus. Isso vale X horas. Quantas horas isso vai dar? Bom, vou pegar a minha maquininha pra gente fazer uma conta, tá? Vou pegar a maquininha pra gente fazer uma conta. Então eu tenho 45 vezes 12 dividido por 180. Isso dão 3 horas. 3 horas, tá? Então 45 graus é a mesma coisa que passar 3 horas. Se o Sol nasceu às 6, passou 3 horas,
Então, que horas eram quando estávamos aqui, ó? O sol nasce, ó, às 6 horas da manhã, tá? A gente viu isso aí no enunciado também. Então, aqui passaram 3 horas. Então, aqui são 9 horas da manhã, tá? Esse é o exercício que a gente tinha que fazer, tá? Porque passaram 3 horas. Passou 45 graus, não virou 45 graus o ângulo de incidência? Então, ele disse que já passaram 3 horas daquele início. 3 horas do início é 9 horas da manhã, tá? 3 horas do início é 9 horas da manhã. Então, portanto, você vai lá na alternativa e coloca aqui, ó, 9 horas, tá? Pessoal, esse é um exercício que eu julgo, assim, nível de dificuldade 8, assim, 9. Eu julgo. Não pelas contas, as contas são muito fáceis, né? Mas o aluno tem que ter uma boa visão, tá? E uma visão ampla de tudo. De geometria, de muita coisa aqui, tá? Acharam meio treta ou foi de boa? O que vocês acharam desse exercício aí? Bom, pessoal, agora existe um fenômeno que chama reflexão total, tá? Beleza? É o seguinte, ó. No desenho acima estão representados alguns raios de luz que provocam a formação de ilusão, tá? Então, olha só, quando você está muito longe, esse raio aqui, ó, que sai, né, veio do sol, bateu, saiu das árvores aqui, ó, bateu no chão, eles podem se refletir aqui, ó, totalmente, tá? Beleza? Então, ó, o sol aquece o solo, que por sua vez aquece as camadas de ar próximas. Quanto mais quente o ar, menos o N diminui, tá? Quando a luz se propaga das camadas mais altas e frias para as camadas mais baixas e quentes, então ela sai de um meio mais com N maior e vai para com um N menor. Então os raios de luz sofrem reflexão total, tá? E aí ele resulta, ó, resultando para a luz um caminho representado na figura. Tá? Então esse fenômeno pode acontecer também, é o fenômeno da reflexão total, tá? Olha só, pessoal, esse aqui que interessante, ó. Fenômenos ópticos na formação da luz. Então, a formação da luz é importante a gente conhecer, ó. No ponto A luz branca se separa, formando um espectro de cores. Isso aqui é chamado de dispersão, tá? Então, alguém falou em dispersão, é a capa do CD do Pink Floyd aí, né? É a formação dos arco-íris, beleza? No ponto B e C, pessoal, tá vendo o que acontece com essa gota? Ó, com o raio ele não passa para frente. Vocês viram isso? Por quê? Porque ele sofre reflexão total, dentro da gota. Então, primeiro, ele sofre uma dispersão, tá? Porque ele passa de um meio mais refringente para um outro menos refringente. Por que ele se separa? Porque cada cor ela tem uma frequência de vibração. E como elas têm uma frequência de vibração diferentes, né? É o que a gente chama de não é frequência de vibração. Eu falei errado agora. Cada uma delas tem um comprimento de onda, tá? Cada uma das luzes tem um comprimento de onda diferente. E por terem comprimento de onda diferente, elas vão se dispersar, tá? Elas vão ter um ângulo de refração diferente ali também, tá? Beleza? Bom, que mais a gente pode dizer? Que depois desse ponto aqui, ó, no ponto E, ela também sofre uma refração. Por quê? Porque ele sai da gota e volta para o ar, tá? Então, gente, reflexão total é esse fenômeno aí. Olha que interessante isso, ó. Isso aqui é muito legal de vocês verem, essa imagem. Dá uma olhada nessa imagem aí, ó. Essa imagem que eu tenho do lado direito, tá? Essa imagem que a gente tem aqui do lado direito, pessoal, mostra alguns feixes de luz saindo de um meio e indo para outro, tá? Então, ó, olha só, é como se fosse do ar para a água, tá? É uma experiência que eles fizeram aí, ó. E aí eles colocaram vários feixes de luz, tá?
O pincel 1, tá? Do ar para água, o pincel 2, o pincel 3. Mas olha só, eles foram aumentando o ângulo, né? Esse estava 0 graus com a vertical, né? Esse está um pouco angulado, até chegar um momento em que o ângulo ele é maior do que um ângulo chamado ângulo limite. E aí, olha que loucura, gente. O raio bate aqui, ao invés dele passar, ele reflete-se totalmente. Esse é o ângulo limite, tá? Porque é o ângulo esse ângulo é o ângulo refratado. Então ele tem um limite, beleza? Para que isso aconteça, tá? Então esse fenômeno é chamado de reflexão total, beleza? Reflexão total. Então, ó, vamos entender esse ângulo limite de refração aqui, ó. Então, pensa só nessa situação aqui, ó. Ui, peraí, caiu as coisas aqui, ó. Vamos lá, ó. Quando o ângulo I for máximo, tá? Quando o ângulo I for tipo 90 graus, o ângulo de refração também será máximo. Então imagine isso aqui, ó, acontecendo, ó. Beleza? Bom, olha só o que a gente precisa saber aqui. Que o nosso ângulo limite lá da lei de Snell, se a gente pegar a lei de Snell aqui e quiser entender esse ângulo limite aqui que a gente viu nesses caras, ó, demonstrado aqui nessas figurinhas, a gente vai pegar aqui o seno desse ângulo limite, tá? Tem que ser igual ao n de menor valor dividido por o n de maior valor, tá? O n é o índice de refração, beleza? E aí, se o ângulo de incidência for maior que esse daqui, tá? Aí significa que vai haver reflexão total, beleza? Beleza? Então, vamos lá. Vamos ver como isso pode aparecer num exercício aqui. Vamos lá. Ixi, está acabando a nossa aula. Observe a figura. Então, olha só. Uma das maiores revoluções ocorridas nas últimas décadas foi o uso de cabos de fibra ótica para o tráfego de dados, tá? O maior desses cabos atualmente é o CME-WE, tá? CME-WE, que sai da Alemanha e chega até a Coreia do Sul. Nossa. Passando por 32 países, num total de 39 mil quilômetros de comprimento. Considerando-se que a trajetória da luz pela fibra ótica e que o tempo médio de transmissão de dados entre a Alemanha e Coreia do Sul seja de 0,195 segundos, pode-se afirmar que o fenômeno acontece qual? Então, tem essas alternativas aí, tá? Então, gente, a primeira ideia que a gente tem é que esse ângulo que a luz incide aqui, ó, na fibra ótica, ele é um ângulo tão assim, ele é um ângulo superior ao ângulo limite. Não é à toa que, ó, a luz ela chega aqui, ó, e ela bate e se reflete, ela bate e se reflete, bate e se reflete, bate e se reflete, bate e se reflete, bate e se reflete e vai indo para frente, tá? Vai batendo e se refletindo. Então, a primeira coisa que a gente tem é a reflexão, né? Reflexão da luz. E qual é a velocidade dessa luz, pessoal? Bom, a reflexão dessa luz tem velocidade, basta eu pegar ΔS dividido pelo ΔT. Lembra, a velocidade média é espaço dividido por tempo. Então, se você pegar o 39.000 e dividir por esse tempo, você vai chegar em 200.000 km por segundo, tá? 200.000 km por segundo. Então, essa é a alternativa que mostra a reflexão total. Quando é refração e quando é reflexão. Refração, pessoal, é quando a luz faz isso aqui, ó. Ó. Isso é a refração, ó. Ela vem aqui, ó, ela deveria continuar reto, mas ela não continua, ela muda de direção.
Na prática, então, olha só, eu vou mostrar melhor aqui, ó. Voltei, ó. Na prática, olha o feixe 3. O feixe 3, ele vem aqui, ele iria propagar-se aqui, ó, reto, mas ele mudou de direção. Então, o feixe 3, ele sofreu uma refração. O feixe 3 e o feixe 2 sofreram refração. E o feixe 4 sofreu uma reflexão total, porque o ângulo de incidência com a reta normal superou o ângulo limite, que é o índice de refração menor dividido pelo índice de refração maior é igual ao seno desse ângulo, tá? Então vamos voltar lá para o exercício, pessoal. Então, reflexão e ΔS dividido por ΔT, tá? Então, o espaço 39.000, o tempo 0,95, se dividir um pelo outro vai chegar em alternativa B aqui, tá? Reflexão, pessoal. Refração é quando o ângulo muda. Lembra aquele ângulo dá uma mudadinha? Ele sai de um meio e vai para o outro e muda o ângulo, tá? Bom, vamos lá. Vamos ver esse cara aqui, ó. Vamos ver esse cara aqui, ó. Isso é estilo Enem, hein, gente? Essas questões são estilo Enem mesmo, né, ó. Encanto, Gui Medeiros. E o diamante brilha, reluz, como um fulgante em brasas conduz. Duro, frio e flamejante, ardor, pedra que corta, regalo, diamante, amor. Tá? Então, esse é o poema que enaltece a capacidade dos diamantes têm de brilhar. E aí ele fala, considere a seção principal de uma pedra preciosa, transparente, lapidada e simétrica, como representado na figura, tá? E no qual está traçado um caminho de luz, de reflexão total nas faces BC e CD. Ah, que legal, ó, BC e CD tá rolando uma reflexão total, de ponto que a luz, ao cruzar aqui, ó, ela reflete-se totalmente aqui e reflete-se totalmente ali. Beleza? E aí, ele diz pra gente aqui o seguinte, ó. Admita que o meio externo seja 1, tá? O índice de refração. E aí ele pergunta o que ele pergunta? Calma lá, vamos lá. Ele pergunta o N2, tá? Então, ó, qual é o mínimo valor de N2 para que isso aconteça? Bom, gente, esse cara aqui, como a gente já chegou ao nosso limite, eu vou te mostrar um esqueminha que você deveria pensar. Olha só, para a ocorrência de reflexão total, o ângulo indicado na figura tem que exceder o ângulo limite L, tá? E o ângulo limite L vai ser o N de um lado dividido pelo N do outro lado, do menos dividido para o mais. Então você tem que colocar aqui, ó, o N de raiz de 2 dividido por 2, tá? E aí, dessa maneira, aliás, perdão, falei besteira. O N do ar é 1, dividido pelo N que eu quero saber é N. Então, isso daqui, ó, é o ângulo limite. E qual é o ângulo de incidência? 45 graus. Então, 45 graus, tá? Tem que ser maior do que esse ângulo limite aqui, ó. E o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Então, se você fizer as continhas aqui, você vai chegar que N tem que ser maior que raiz de 2, tá? É um pouco confuso, mas acho que você vai conseguir entender, tá? Beleza? Então, ó, através desse diamante, você percebeu aqui, ó, que dão 45 graus nesses caras. Então, o ângulo de incidência, o 45 graus, tem que ser maior que o ângulo limite, porque aí ele faz reflexão total. Bom, pessoal, é isso aqui, ó. Vou encerrar a aula de hoje.